Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens sobre o Decálogo. A gente terminou de estudar os 10 mandamentos, agora eu quero deixar uma pergunta para você responder. Devo obedecer a toda a lei? A toda a lei de Deus? E aí, o que você pensa disso? A gente já estudou do primeiro até o 10º mandamento, já fizemos uma parte introdutória. E agora, diante de todas essas leis que a gente estudou, devemos obedecer toda lei de Deus? Ou então, diante de todo o conhecimento bíblico, diante de todas as leis que vimos na Bíblia, devemos obedecer toda a lei que está na Bíblia? Vamos lá entender um pouco mais? Após os 10 mandamentos, Moisés irá ensinar sobre diversas outras leis, como a lei sobre o altar, a lei sobre os escravos, a lei sobre a violência e os acidentes, a lei sobre o roubo, a lei sobre a justiça e as falsas acusações, a lei sobre o sábado e as festas judaicas. E aí, novamente te faço a pergunta: diante de todas as leis que Moisés ensina ali nos 5 primeiros livros, devemos obedecer a todas essas leis? Por exemplo, devemos sacrificar animais sobre o altar? Devemos ali ter um respeito ali sobre escravos e também, se a gente matar um escravo, devemos ali pagar ali com a nossa própria vida, sendo que hoje a gente nem vive no contexto mais de escravidão. A lei sobre a violência, os acidentes. Se eu mato, eu vou morrer. Se eu arranco o dedo de uma pessoa, um dedo meu tem que ser arrancado. Que o que Moisés fala lá sobre a lei sobre a violência é olho por olho, dente por dente. A lei sobre o roubo. Se eu roubei, eu preciso pagar 4 vezes mais. A lei sobre a justiça e as falsas acusações. Se eu trazer uma falsa acusação, posso até ser apedrejado por essa falsa acusação. Sobre guardar o sábado e sobre diversas leis judaicas. E aí? O que você pensa sobre isso? Devemos obedecer a todas essas leis ou somente algumas? E aí, como que fica diante de todas essas leis? Então, para a gente entender primeiro e para a gente responder essa pergunta, a gente tem que entender que existe 3 tipos de leis diferentes. Existe a lei civil ou judicial, que vai representar a legislação dada à sociedade ao Estado de Israel. Nelas havia orientações para entrar em guerra, restrições ao uso da terra, regulamentos para a dívida e pena por violações específicas do Código Legal de Israel. Se é uma lei civil ou judicial para a nação de Israel, nós, como brasileiros, precisamos obedecer à lei civil de Israel? Não. A gente não tem que nem que obedecer à lei dos Estados Unidos, por exemplo, morando no Brasil. Se a gente estiver morando nos Estados Unidos, sim, devemos obedecer às leis americanas. Mas morando no Brasil, a lei americana não serve para nós. A lei que serve para nós é a lei brasileira. Por exemplo, uma das leis judaicas vai dizer assim: se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego a roubando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio, mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado do homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Então, olha o que o texto de Êxodo 22, verso 1 ao 4 fala. Se alguém roubou, vai ter que pagar ali 5 ou 4 vezes mais aquilo que roubou. No contexto brasileiro que a gente vive hoje, existe isso? Se você rouba um carro, você tem que pagar 4 carros ou 5 carros? Não. Se você rouba um carro, você vai preso e vai ter uma pena que você irá cumprir ali em determinada prisão. Então a lei judaica não serve para nós. A lei civil judaica, como eu falei, existe a lei civil e judicial judaica, essa não representa o contexto brasileiro, o contexto que a gente vive. Esse contexto de lei civil judaica é somente para aquele povo, é somente para aquela época, porque até mesmo a lei judaica foi mudando com o tempo e a forma que era antes não é a forma que funciona hoje lá em Israel. Existe uma outra lei, que é a lei religiosa ou cerimonial. Consiste em regulamentos para celebrar festas religiosas e para adorar a Deus no santuário. Incluir as leis relativas a alimentos limpos e imundos, instrução para a pureza ritual, orientações para a conduta dos sacerdotes e, especialmente, instruções para oferecer sacrifícios, que é o sistema sacrificial. Vamos dar um exemplo sobre essa lei sacrificial.
Diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito, e ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Esse texto lá de Levítico 1, verso 2 ao 4, ele é seguido por nós hoje. Nós que somos cristãos, que somos seguidores de Cristo, entendemos que o sacrifício, que o sistema sacrificial foi abolido, porque Jesus foi o Cordeiro perfeito, ele morreu, ele teve seu sangue derramado ali na cruz por nós, e por conta disso não precisamos mais repetir sacrifícios, não precisamos mais trazer animais ali para ser derramado o seu sangue. Então, logo, essa lei religiosa e cerimonial também não serve para nós cristãos no contexto que a gente vive hoje. Se você for lá em Israel, muitos ainda vão sacrificar ainda ali a Deus, mas são israelitas, são judeus ali que não conhecem o Senhor, que não conhecem ou então não aceita que Jesus era o Filho de Deus que morreu por nós ali na cruz. Então, esse sistema também de leis religiosas ou cerimoniais também não serve para a gente. Mas qual lei serviria para a gente? A lei que serve para a gente é a lei moral, que é resumida nos 10 mandamentos. É o padrão justo e eterno para a nossa relação com Deus e com as pessoas. Essa sim devemos seguir. Não importa onde a gente vive, não importa onde a gente mora, não importa no contexto, em qual época. As leis morais, que são aquelas leis que conduzem o caráter do cristão, ela sim vale para nós hoje. E essas leis morais são resumidas nos 10 mandamentos. Amar o Senhor teu Deus de todo o coração, não farás ídolos, não prestarás a imagem, não ajoelharás a imagem, não prestará culto a nenhuma imagem, não adultera, honra pai e mãe, honra pai e mãe, não mata, não vai fazer nada daquilo que denigre a imagem de Deus e denigre a imagem de nós como cristãos perante ali Deus. Então essa lei moral, essas leis morais devem sim ser seguidas. Ou resumindo, né, trazendo ali essa pergunta: devo obedecer a toda a lei de Deus? Somente as leis morais. As leis religiosas, as leis cerimoniais e as leis ali civis, que era para o povo daquela época, naquela circunstância daquela época, não deve ser obedecida. Mas toda a lei moral, toda aquela moralidade que Deus nos ensina, devemos sim obedecer e devemos sim seguir no contexto de hoje. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários do nosso canal ou então nas nossas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, te espero na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens, que iremos finalizar a nossa série de mensagens sobre o Decálogo. Deus abençoe a sua vida.